Olá pessoal, boa noite. Estamos começando aí a nossa 12ª aula de programação estruturada. Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aula é uma aula gravada, né? Eu, de forma atípica, tive que fazer dessa maneira. Expliquei resumidamente para vocês no Slack, mas aqui eu posso entrar em maiores detalhes. Como eu disse, nós temos um evento na reitoria que começa amanhã e vai ser até quarta-feira, em que reunirá todos os representantes, todos os coordenadores de pesquisa de todos os campi do IFPB. E além disso, nós estamos aí em fase de avaliação de projetos do Interconecta. Então, essa alta demanda de trabalho acabou me trazendo alguns tropeços no dia de hoje, embora seja segunda-feira. E por essa razão não consegui ministrar aula ao vivo para vocês. São nesse momento 9h47 da noite e eu estou gravando essa aula. E no dia de amanhã eu não conseguirei, em razão dessa reunião, embora não seja uma reunião que vai ser de noite, mas vai durar o dia todo, de manhã e de tarde. Eu não conseguirei à noite ministrar essa aula ao vivo, em razão da quantidade de trabalhos, inclusive do dia posterior. Pois bem, essa é a nossa 12ª aula, tá? Uma aula relativamente rápida, simplesmente para a gente finalizar o conteúdo de composição de strings. Nós já falamos sobre concatenação, sobre o uso de máscaras, e eu ressaltei a importância para vocês de falar de composição por um motivo, pelo motivo de a gente poder trabalhar com expressões regulares, com padronização de strings, e ressaltei inclusive a importância disso no que diz respeito à formatação, padronização de representação de números decimais. E é aí que a gente entra com essa parte de composição. Basicamente, a formatação de um número decimal, ela é importante, né? Assim como eu mostrei de inteiros, mas não é tão importante quanto a decimal, porque em decimal nós temos aí a parte inteira e a parte decimal, e isso pode trazer várias questões sobre arredondamento, sobre a quantidade de números que serão representados. Então, quando a gente está representando um valor decimal, pode ser que seja interessante, normalmente é interessante, nós informarmos para o nosso algoritmo, né, quantos números, quantas casas decimais o nosso número decimal vai ter. Então isso é informado como? De duas formas, né? Primeiro eu tenho que informar o número de dígitos de algarismos que o nosso número vai ter, o total, e depois o número de casas decimais. Então, entre o símbolo de percentual e o símbolo e o F, nós colocamos o que? À esquerda um valor que representa a quantidade de casas totais, né? E à direita o número de casas decimais, né? Então nós temos aí, por um exemplo, π. A gente sabe que π é uma constante que ela tem um número de casas decimais infinitesimal, né? Então aí nós temos um valor aproximado com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas decimais, né? E a gente pode aí definir, olha, o valor de π, isso eu estou usando shell, como vocês podem ver. É importante que, embora essa aula seja curta, nós possamos aí juntos estar trabalhando em cima do shell. Enquanto você está assistindo essa aula, você ir executando, tá, esse código no shell. Então, nós temos aí um string, né? O valor de π olha só, eu não tenho aqui nenhuma formatação de π, né? Eu tenho simplesmente o percentual f e depois a variável que vai ficar aqui nesse decimal. Então olha só, quando eu faço isso, ele por padrão, ele só colocou quantas casas decimais? 6 casas decimais. Então por padrão ele tem 6 casas decimais mais uma casa de inteiro, né? Uma casa de valor inteiro. Na verdade nós temos aí quantos dígitos? Então 7 dígitos, né? Mas se eu quiser corrigir isso aí, olha, eu quero informar ele que eu quero 8 dígitos na casa decimal, sendo um total de 10 dígitos. Então olha só o resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não posso ter mais do que 8 dígitos na casa decimal. E um total de, no máximo, 10 algarismos aqui nesse número inteiro. Então veja que essa precisão de um valor que foi informado aqui, uma formatação de decimal, foi maior do que o próprio padrão de Python, né? Que quando você não estabelece nenhuma quantidade de dígitos, inclusive de casas decimais, ele só coloca aí 6 dígitos na casa decimal, né? Então agora, olha só, eu tenho o valor de π
com 10 dígitos no total, tá? E 6 casas decimais dentro desses 10 dígitos. Só que olha só o que é que eu fiz aqui. Eu multipliquei π por 100. Por que eu fiz isso? Simplesmente para que a gente possa ver essa brincadeirinha aqui dos dígitos das casas inteiras, né? Então olha só, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos na casa decimal, tá? 7, 8, 9 no total, 9 dígitos, sendo 3 deles na casa de inteiros, né? Ok? É isso. Olha agora, 5 dígitos no total, mas só 2 sendo de casas decimais, ou seja, 3.14. Já que a parte de inteiro de π não é maior do que 1, permanece como 3.14, tá? Então o uso de máscaras implica no uso do comando format no lugar de percentual. A gente já viu isso, inclusive o uso do percentual não é mais incentivado, a não ser que seja utilizando f-strings, como a gente vai ver adiante, né? Então nós temos aí 3 variáveis, nome, idade e saldo. Essas variáveis são do tipo string, inteiro e decimal, respectivamente, né? E nós temos aí um string, olha só, percentual S. Eu tenho aqui uma formatação, uma composição, na verdade, de strings, que vai representar quem? O primeiro parâmetro do percentual, que no caso aqui seria o format, né? A gente vai ver isso, inclusive, daqui a pouco. Uma comparação, tá? Aqui, ó, inteiro, e aqui, ó, um decimal, F inteiro, decimal, D inteiro, S string. Agora o que é isso aqui entre esse percentual S, percentual D, percentual F, Bruno? Percentual S, eu estou dizendo, olha, reserva pelo menos um espaço de 10 caracteres para essa string. Então ele reservou aqui, ó, 10. No total tem 1, 2, 3, 4, tá? Até chegar em 10 caracteres, por isso que ficou esse espaço. Tem 24 anos. Por que 3D? Porque eu tenho um espaço reservado para 3 dígitos. A gente já viu isso. Essa é a revisão. E olha só agora. 2 casas por decimal no total de 5. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Tá? O saldo é 58,32. Então não tem 5 casas decimais. Show! Isso aí, usando format, seria dessa maneira. Olha só que legal. Por que eu estou insistindo em mostrar isso? Para a gente poder ver uma evolução de Python logo a seguir. Então aqui, ó, usando format, eu tenho 2.10. Estou dizendo, olha, aqui reserva 10 para essa string. Eu já sei que vai ser o string, tá aqui. Então o Python ele foi evoluindo, se tornando mais inteligente nesse sentido, né? Aqui, ó, reserva 3 espaços. Para quê? Para um inteiro, ó. Idade é inteiro. E aqui, ó, como é decimal, eu posso brincar mais. A minha brincadeira vai ser o quê? Mostrando quantos decimais e quantos inteiros vai ter no total, tá? Então o resultado vai ser basicamente o mesmo, com a única diferença de que no format eu tenho o espaço à direita. Eu poderia mudar isso colocando o valor negativo, menos 10, tá? Então isso trouxe essa evolução aqui, olha só que legal. F abre aspas, nome 2.10, tudo igual aqui, ó. Idade 2.3. Eu não tenho mais o format, eu tenho F abre aspas, fecha aspas, a minha string e cada uma das variáveis. Olha que legal. O que é isso? É o que a gente chama de f-strings. Aí é com vocês, tá, gente? Eu não vou mais entrar em tantos detalhes como usar composição, máscaras e concatenação, porque eu acho que ficou bem claro. Na nossa próxima aula eu vou trabalhar com vocês em cima de fatiamento e manipulação de strings para a gente finalmente finalizar esse conteúdo, tá? Nossa próxima aula é amanhã, que seria presencial, e a gente poder partir aí para a nossa avaliação, que, como eu já disse a vocês, vai ser semana que vem, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.